Entende que os desfalques mais importantes são dois que a gente já sabia antes, vou de baixo para cima. Bruno Henrique machucado, João Gomes suspenso. O Rodrigo Caio, só para a gente esclarecer aqui para quem não viu ontem, é uma tendinite no joelho, ele não está com Covid. A informação que chegou ontem chegou truncada, então o Rodrigo Caio fora por problema físico. E aí eu vou destacar William Arão e Fabrício Bruno, porque os outros jogadores são jogadores que dificilmente entrariam em campo nesse jogo. Com você. São esses jogadores que você citou que são realmente desfalques, né? Os outros poderiam ser opções, enfim. Mas muitos jogam poucas vezes jogaram, alguns nem jogaram ainda. Mas a diferença para mim, Dani, está muito em relação ao nível do trabalho e ao estágio do trabalho de outro. Exato, é isso. O Vitor Pereira tem uma segurança hoje maior para trabalhar, por conhecer mais os jogadores que o Dorival Júnior. Isso a gente não tem como tirar dessa conta, né? Então, me parece que até por isso, como é um trabalho ainda muito inicial, que deve ser um trabalho curto, mas é um trabalho para dar resultado para ontem. O trabalho também tem de dar resultado, mas o treinador já conhece mais o local em que ele está. Acho que os desfalques do Flamengo têm um peso maior que os do Corinthians. Para vocês, só para a gente bater aqui, que vocês falaram de pressão e tal, Pra mim tem muito a ver com isso, estágio Flamengo, de trabalho. né? Porque se o Vitor, ninguém tá torcendo para isso, se o Vitor empata hoje num jogo truncado, com dificuldade de meio de campo e com boca diferente da primeira fase, não é uma tragédia. Ele vai ter um cenário muito adverso para reverter na Bombonera, pode classificar, pode não classificar. Isso, para mim, não vai tornar o ambiente do Vitor um inferno. O Vitor tem uma corrida de brasileiro, o Vitor tem outro mata-mata. Agora, o Dorival, ele não veio para nada, ele não veio para estabelecer projeto, mudar forma, ele veio para resultado. Se ele não tem um resultado hoje, ele já chega pressionado para o Maracanã na semana que vem. Lembrando que depois, na outra quarta-feira, tem que reverter o mata-mata que você já tomou 2-1 pro Galo no Mineirão. É muito mais complicado esse cenário do Flamengo. O Flamengo tem outra, é muito mais delicado ele é mais pesado. Então, o cenário como um todo, o ano do Flamengo pode acabar daqui a 2 quarta-feiras. Então, assim, essa para mim, é a régua que mede a pressão do Flamengo um pouco mais alta. O trabalho do... Você ficou assustado. Por outro lado, Dani, o ano pode contar uma outra história também daqui a 2 quartas-feiras. Porque no balanço das horas... Entusiasta, Rafael Prats, sempre o copo pode mexer, mudar. Você ia falar um impacto. Vai casar, Prats? Não, isso não tem nada a ver com o assunto agora. Um fator aí do último jogo que fala por essa torcida estar mudando o comportamento, que é vaiar o Gabigol. Porque o Gabriel ele não foi vaiado porque ele perdeu um pênalti. Ele foi vaiado por uma sequência que desagradou. E eu tenho dúvida se ela é uma sequência de jogo, porque eu acho que no campo o Pedro tem razão quando ele fala que ele mudou um pouco a função para buscar essa bola e talvez por isso não apareça tanto como atacante. E é uma coisa que tem a ver mais com comportamento do que efetivamente com o que ele produz. Mas, enfim, vamos ver como é que se desenha isso amanhã. Eu peguei Você vai aqui lá na a palavra... Flamengolândia? Eu vou para Ibaque. Vamos viajar até Léo Bertozzi, que está com este Flamengo, está acompanhando de perto essa chegada do Flamengo por aí, Léo. Tá bonito ali, o cenário ali, hein? Sim, hein? Nossa, tá com cara de que tá um calor aí, né? Léo. Excelente para vitamina D. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Dani? Tudo bem, pessoal da mesa? Tudo bem, fã do esporte? Estamos aqui na Praça da Música. Tá vendo essa bela estátua aqui do trompetista, né? Do trompetista. A gente está na frente do Conservatório do Tolima. Aqui é uma região conhecida como capital musical da Colômbia. A cidade vive muito a música, especialmente nessa semana aqui de festival folclórico. Igual o brasileiro estava doido para voltar a ter uma festa junina depois de 3 anos praticamente. Aqui também a cidade está curtindo muito. Então, desde que a gente chegou aqui ontem, muito movimento na rua, estruturas aí montadas para apresentações, para shows. Então a cidade está curtindo muito esse momento. Claro que teve a decepção da perda do título domingo, né? Um título que quase veio uma virada difícil, depois acabou não vindo, mas o Tolima tenta virar a página e com confiança para o jogo contra o Flamengo. A gente estava ouvindo muita atenção aqui sobre o debate do Flamengo, a chance que fica menor de você usar uma trinca de meio campo ali, como o Dorival vinha usando, pela ausência do William Arão e também pela do João Gomes, e vamos ver como esse quebra-cabeça vai ser solucionado até amanhã. Mas até para passar para vocês, o Tolima também tem muitas preocupações, especialmente por ser um time que tem pouca posse, gosta de jogar muito em velocidade, tem jogadores rápidos dos dois lados, só que o Plata, que pra mim foi o destaque da fase de grupo, saiu machucado no primeiro jogo da final, o Ibargüen saiu machucado no segundo jogo da final, então você tem essas dúvidas que são importantes, tem a questão mental aí do Catanho, que perdeu o pênalti, foi expulso na final, quando podia ter feito ali o 3-0, que era o gol da virada, então o Tolima também tá tentando ver que time ele vai conseguir colocar no jogo de amanhã. Outro ponto,
goleiro Alexander Domingues, o apelidado Dida, o veterano goleiro da seleção do Equador, foi mal no primeiro jogo, foi barrado, ficou fora no final de semana, mas, como é o goleiro experiente, o goleiro da Copa, né, jogou todos os jogos da Libertadores, pode voltar. Então a questão do gol é um tema no Flamengo, é um tema no Tolima também. Então, Dani, a gente olha muito para os problemas do Flamengo, mas o Tolima também vai ter que achar suas soluções aqui na cabeça, porque sonhou alto e quase foi campeão, mas no final das contas perdeu com gol nos acréscimos e tem jogadores importantes também que podem ficar de fora. Eu vou só fazer o meio-campo aqui, tocar no Zé, porque tem duas maneiras da gente avaliar esse desempenho e essas faltas, né, Zé? Porque, mais uma vez, a gente entra em como é a Libertadores, essa coisa mais visceral, de você buscar força para um jogo de mata-mata. O Tolima, ele dá sinais de que vai ser um jogo mais fácil diante disso que o Léo traz, ou pode ser um jogo ainda mais pegado justamente pelas faltas e pela perda do título, Zé? Não, Dani, eu acho que vai ser um jogo bom pro Flamengo, vai ser um jogo pegado. O Tolima vai virar chave. Antes de mais nada, grande Léo, abraço, Léo. Fica com Deus aí, bom trabalho para todos vocês aí. Eu acho que vai ser um jogo diferente, né? Tem o campeonato, o campeonato colombiano, a Libertadores, é uma outra forma de pensar o jogo, é um time diferente que o Flamengo vai enfrentar. Tem dois jogadores no meio campo, eu peço desculpas porque são tantos nomes e a gente acaba estudando todos, né, que sabem jogar futebol, são caras que marcam fisicamente, são muito fortes e conseguem ao mesmo tempo ditar um ritmo de jogo importante. E aí que entra o grande problema do Flamengo, né? Eu acho que, como nós falamos aqui, o Flamengo do meio para frente tem boas soluções, do meio para trás tem dificuldades, encontrar a zaga e encontrar o meio campo. Já que tem essa dificuldade de encontrar três jogadores do meio campo, né, que é Arão, Thiago Maia, Andréas Pereira, o João Gomes está fora, como eu falei, coloca o Davi Luiz, já que é para tentar colocar na o mesmo estilo, o mesmo formato de jogo, para você dar uma liberdade maior para esses três jogadores de meio campo e tanto o Thiago Maia como o Andréas Pereira também poderem chegar, né, ao ataque, e aí você tem o Davi Luiz segurando um pouquinho mais, você consegue manter ali essa estrutura. Mas o Tolima é um bom time. O grande problema, Dani, é que nós estamos associando, e nós associamos naturalmente isso, o Tolima ao Corinthians, e esquecemos muitas vezes o que eles podem apresentar. O Tolima virou o jogo contra o América nos últimos 10 minutos de jogo. O Tolima jogou contra o Atlético Mineiro e criou dificuldades o tempo todo, mas não foram dificuldades impostas pelo Atlético, um pouco sim, mas muito por aquilo que o Tolima apresentou. O Tolima é um time que se posiciona muito bem, que administra bem o resultado, que não se apavorou contra o Atlético Mineiro e tampouco contra o América, não se apavorou, jogou o seu futebol do começo ao fim, sabia contra o Atlético, o seu treinador também é um bom treinador, colocou um time para jogar no contra-ataque, porque sabia que o Atlético partiria para cima para buscar o resultado, já que tentar virar, né, o resultado. Então, assim, é um time muito perigoso. E aí a gente tem essa questão da Tolima, não tem tradição, menosprezo. É o time que desqualificou o Corinthians. Não é assim, não. Se o Flamengo entrar com esse tipo de pensamento, pode ser surpreendido, sim. E vai ser um outro jogo, vai ser uma guerra. Dentro das características do Tolima, mas vai ser uma guerra. E o Flamengo tem que encarar dessa forma. Um jogo de Libertadores, precisando de resultado, para mim, é guerra. Acho que o Léo quer falar lá, eu já jogo aqui na mesa. Quer pegar daí, Léo? Quero. É importante contextualizar, até porque o Zé lembrou do Corinthians. Ali era um ponto muito fora da curva. O Tolima de hoje é um time que se habituou a chegar a Libertadores, se habituou a chegar às decisões. A final do fim de semana foi a terceira seguida do Tolima. Aqui, é claro, você tem campeonatos semestrais, né? Então, mas o Tolima chegou aos últimos 3. Ganhou um, perdeu os últimos 2, mas está sempre chegando. Aqui na Colômbia se trata o Tolima como o novo grande, o time que se meteu na festa dos grandes, né? E, claro, isso aumenta a cobrança, mas ao mesmo tempo, essa sensação de que é gostoso fazer parte da festa dos maiores do continente. Então, a comparação de pressões é muito diferente. Uma eliminação do Tolima para o Flamengo não vai acabar o ano, não vai fazer com que o semestre tenha sido um fracasso. Quer dizer, chegou a uma final de campeonato mais uma vez, passou num grupo que tinha o atual campeão brasileiro e um recente campeão de Sul-Americana e um recente finalista de Libertadores, como era o Independente Del Valle, e ele ficou à frente do Del Valle. Então, assim, mesmo tendo perdido o título no final de semana, não é aquela sensação de o torcedor tá cobrando, vai ter protesto. Não, acho que é muito mais a esperança do que a
cobrança. Por isso eu acho que a maneira de encarar esse confronto é muito diferente. Além da maneira do cara do interior de encarar a vida, né, gente? É muito diferente também. Então, não parece até que se perdeu um título aqui domingo, né? A cidade tá ainda curtindo a sua festa, vamos dizer assim. Não, o Tolima, ele tem lembrado muito, né, Léo? Não sei se dá pra gente traçar esse comparativo, mas ele tem lembrado muito que atualmente, aliás, o que foi no começo dos anos 2000, São Caetano, né? Um time que surge desacreditado, um clube que era pequeno, mas que chega a uma final de Campeonato Brasileiro, que chegou a outra decisão, que chegou a uma final de Libertadores e começou opa, tá vendo, vocês são grandes, mas eu tô chegando aqui, Tem alguém, né, incomodando aqui. Exatamente. Claro que talvez o outro comparativo que fosse ser feito e que poderia gerar essa esperança hoje seria o Bragantino, né? Só que o Bragantino tem um projeto mais a longo prazo para fazer essa cobrança e muito menos o Atlético Paranaense, que é um clube muito maior, muito mais estruturado, que a gente brinca de novo grande. O Atlético já é um clube grande, já é um clube que tem até uma história mais cultural. Então, daqui a pouco tem a declaração do Petralha na apresentação do Fernandinho, então, e vamos falar desse Furacão que joga também, hein? Zé tá lá, não é à toa. É por isso que eu falo que esse Tolima, independentemente de estar começando a chegar, ele ainda está com esse status de franco atirador que o torcedor tem gostado muito, né? Por isso que eu digo, uma responsabilidade ainda pelo tamanho do confronto, né, muito maior do Flamengo, pela obrigatoriedade, pela cobrança que se impõe em relação a resultado no Flamengo, do que esse Tolima que, apesar de ter essa vivência, de estar se acostumando a começar a participar de situações mais importantes e agudas aqui na América do Sul, mas ainda com um pouco mais de pés no chão. Ó, deixa eu voltar ali no Léo, vou jogar aqui pra vocês, que o Léo daqui a pouco precisa sair. Fala, Zé, fala que eu tenho uma pergunta pro Léo. Oi, desculpa, não, é justamente sobre o que eu estava falando sobre os jogadores do Tolima. Peço perdão, né, porque são muitos jogos e muitos jogadores. Eu fiz esse jogo. Tem assim, o meio campo que eu falei do Tolima, e aí até para o Léo poder comentar. O Trujillo é um bom jogador. O Urenha, tem o Lucumi, que é um jogador que entrou no segundo tempo, um jogador também que ajudou bastante contra o Atlético Mineiro. Tem o Plata, que é um cara que incomoda bastante, e aí o seu treinador é muito bom nas modificações. Ele conseguiu modificar o time com a entrada do Caicedo contra o América e também contra o próprio Atlético Mineiro. Então é um time que a gente tem que se desvencilhar de toda essa história que o pode não ter tanta camisa, mas está indo muito bem, obrigada, né? Isso. Boa. Ô, Léo, deixa eu te jogar um outro assunto aqui, já que a gente está falando de Tolima, que enfrentou o Galo, que conseguiu vencer o Galo, vai jogar hoje esse Atlético Mineiro também. Então, a gente perguntou aqui no começo em relação a essa pressão para cima do Turco e para cima do Dorival. A sensação que a gente fica é que o Facincani traz muito bem. O Flamengo tinha por obrigação ganhar um título esse ano, já que no ano passado a temporada saiu muito diferente do que se esperava. O Turco, com os últimos resultados, parece que acalmou pro lado dele. Mas assim, acalmou? Qual desses dois treinadores você acha que está mais pressionado por um resultado hoje, no mata-mata de Libertadores? Ô Dani, eu acho que mesmo que aconteça do Flamengo não passar pelo Tolima, eu acho que o Flamengo, mesmo com todos os problemas, ainda é o favorito para avançar no confronto. Hoje o torcedor do Flamengo tem olhado com mais lupa para os dirigentes, para o comportamento de alguns jogadores, né? O Flamengo não é que terminou o ano passado unânime ali aos olhos do torcedor, né? Perdeu os títulos mais importantes e tentou uma mudança no comando que não deu certo. No caso do Atlético, é o técnico que pegou o time campeão e, embora tenha perdido algumas peças, não conseguiu também manter o nível. Então eu acho que, vamos supor, no final da semana que vem os dois estão eliminados, tá? Não acho que vai acontecer, mas eu acho que a chapa esquentaria muito mais pro Turco Mohamed. Eu acho que o Turco comprou tempo na última semana, né? E nada compra mais tempo no futebol que a vitória, ainda mais 3 vitórias consecutivas, sendo 2 sobre um grande rival nacional que é o Flamengo. Mas eu acho que o Dorival ainda está há muito pouco tempo para que cole nele uma eventual eliminação, e acho que muito menos se falaria em mudança no comando. Então, e o Emelec é menos time que o Tolima, tá? A gente teve a chance de ver a fase de grupos. O Emelec se classificou, para mim, num grupo que, tirando o Palmeiras, tinha 2 outros adversários muito frágeis. Então, eu acho que o favoritismo do Atlético é maior contra o Emelec do que o do Flamengo contra o Tolima, embora os dois sejam favoritos. Léo Bertozzi, um beijo, boa sequência de trabalho aí pra você. Vou pegar essas suas informações e vou redistribuí-las aqui na mesa. Obrigada, tá? E aí, gente, ele traz um ponto importante que é sobre o tempo. Talvez o tempo não permita que se cobre isso do Dorival. Mas o Dorival também não pagaria uma conta que é talvez da diretoria e não tanto dele pelas escolhas? Mas ele sabia disso.
Esse pacote do Dorival, Dani, pro Dorival não é nenhuma novidade. Quando eu falo pacote, para bem e para mal. Pacote, olha, se o time tiver bons resultados no começo, a curto prazo, e o time crescer, decolar com ele, que ele está confiando muito nisso, porque ele confia no poder dos jogadores, a capacidade que os jogadores que ele tem à disposição tem para definir, para ganhar os jogos. E tem o pacote negativo, que olha, se você perde tudo rapidamente. Tá tudo dentro do pacote que o Dorival topou. Né? O Dorival topou um contrato mais curto, topou voltar porque ele viu no Flamengo uma chance de ganhar um grande título, e ele tem chance mesmo de ganhar, por mais que o time tenha tido dificuldades, tem ainda dificuldades coletivas, individuais. Mas eu acho que em relação ao tempo do Dorival, o tempo dele é esse, Dani. Não, assim, o Dorival agora não está vivendo nada que ele não esperava viver. Sim. Tudo era esperado. A vitória aqui, um tropeço ali, alguns jogadores que ele esperava talvez se dessem um resultado de cara e não deram, tentando recuperar o Marinho para ganhar uma opção no time, tá tudo no pacote. E amanhã em Bagué é até agora o pacote mais importante, que é o mata-mata da Libertadores. Eu acho que tem duas coisas aí pra gente analisar, né? O Galo, ele tem hoje, depois de ter conquistado em 2013 e ter um campeonato brasileiro recente, a obsessão da Libertadores. O Flamengo, eu entendo que tem a obsessão do ano não acabar em julho. Isso traz uma expressão pra quem? Eu acho que o Léo já resumiu muito bem, né? Tem um detalhe, né, Pedro? Até pra perder tem jeito. A gente fala o seguinte, olha, e se for eliminado, vai ser eliminado de que jeito? Isso também a gente tem que levar em consideração. Uma coisa é ser eliminado tomando... Não, é uma coisa tomar duas lambadas, Dani. Olha, não, tomou um passeio aqui, tomou um passeio lá. Um 2-0 e um 3-1. Aí é ruim. Isso que eu tô falando. O Turco chegou a ser demitido, entre aspas. O Turco chegou para um jogo de final de semana. Se perder, A caiu. informação Ele na chegou a uma bola, sexta-feira... né? Sim. Não, a informação na sexta-feira era clara. Se não ganhar, ele está demitido. Aí vem jogador da entrevista, aí todo mundo abraça o cara, tinha a situação de ser Dia dos Pais. Isso. Argentina, toda a história que a gente tem que respeitar do Turco, com o filho dele, tudo que ele sente. Ele é um cara que parece ser muito bacana, os jogadores compraram a ideia. O Turco ali, como o Léo falou, o Turco comprou tempo. Aí no jogo seguinte, compra mais um tempo. Duas vitórias contra o Flamengo e uma com Fortaleza. O Turco tá naquele compasso, se não igual, mas parecido com o do Paulo Souza. Você acha que tá tão embaixo assim? Não. O compasso que eu digo é, se ele tropeçar duas, se ele cai na Libertadores, infelizmente não tem debate mais sobre tem que ficar até a próxima semana. Eu acho que não tem muito isso. Então, o termo pressão, por tudo que já aconteceu com o Turco até aqui, por toda a pressão que já veio do Turco até aqui, tem muito mais a ver com o Turco do que com o Dorival. Se dá tudo errado, o Flamengo, sabe, tropeça duas vezes, eliminado pelo Tolima, o Dorival não é demitido na quinta-feira que vem. A não sei que aconteça um 4-0 hoje ou 4-0 na semana que vem. Ele não cai na semana que vem. Vai ser dada a ele a chance de reverter contra o Atlético na outra semana. Vai ser dada a chance dele de algumas semanas no Brasileiro para ver se tem resultado. Porque o debate não é sobre o que você acredita sobre futebol. O debate é sobre momento. Então, nesse script da demissão, talvez uma demissão com menos de um mês no Flamengo não pegue bem para essa diretoria com um cara que topou largar o que estava fazendo lá de interessante e vir para cá. O Turco não. O Turco já está no balanço, o barco dele já está balançando. O mar já teve mais revolto. Ele conseguiu trazer para cá. Agora está mais tranquilo. Se é eliminado pelo Emelec, quando começa a balançar tudo de novo, vão discutir. Será que eu vou dar essa brecha para um time com a confiança embaixo para o jogo do Flamengo? O Turco tem uma pressão muito maior. Não é que o trabalho é melhor ou pior, porque eu repito, dirigente não avalia trabalho. Dirigente avalia timing, pressão de organizada e resultado. Não avalia trabalho. Então, pelo cenário caótico que é o nosso futebol, o Turco tem um peso maior sobre ele do que o Dorival. O Dorival pode vir a ter esse peso daqui a 2 semanas, 3 semanas. Hoje, ele não tem. Quem carrega esse peso para o confronto, infelizmente, porque eu nem acho bacana a gente estar debatendo isso, é o Turco, não é o Dorival. O mundo ideal não era para se bater pressão no treinador, né? Mas já que a gente está falando sobre isso, talvez seja mais catastrófico em termos de ano para o Flamengo, mas o treinador mais pressionado nesse momento seja o Turco Facincani. Porque se a gente levar em conta, né, a posição de cada um no Brasileiro, a Copa do Brasil ainda, talvez a pressão para o time seja para o Flamengo, mas para o treinador seja para o Turco. Esperava-se que o Atlético pelo menos estivesse cabeça a cabeça com o Palmeiras. Ainda não está. Tem uma certa distância. Pode estar 5 pontos, né? Mas já esteve pior. Já esteve pior, né? Então ele está começando a entrar nesse trilho. Ele venceu o primeiro jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, fez a parte dele. Então, ele tirou bastante, né, dessa pressão das costas. O que pode demitir o Turco, o que pode tirá-lo de cena, é ser eliminado pelo Atlético Mineiro, pelo Emelec. Que eu acho Desculpa, acaba seu raciocínio que eu vou. A informação, porque a informação chegou agora. É um pouco assustador mesmo, viu? Lê em campo.
A informação do Lei em Campo é a seguinte: o técnico Dorival Júnior não poderá comandar o Flamengo na primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Tolima nessa quarta-feira na Colômbia, por conta de uma punição da Conmebol quando ele treinava o Ceará. Continua, Facincani. Pega o gancho e vai. Só um detalhe, assim, que possivelmente seja a expulsão que ele teve em Avejaneda. Sim. Independente do Ceará, ele foi expulso naquele jogo então, que o Ceará venceu. Então, O que espanta é, ok, nós também aqui, vou fazer um meia-culpa, tá? Poderíamos ter atentado para isso e ido em busca dessa informação. Mas assim, ele tá lá, não tá, Pedro? Comando treino. Comandou, até porque o Flamengo foi antes, treina em Bogotá, hoje só vai de ônibus depois para Ibagué. Então ele tá com a delegação. Isso. Não é que ele tá proibido de acompanhar a delegação e tudo mais. Tá conversando, tá dando treino. O Dorival comandou o time, dirigiu, escalou, sem nem dar treino, né? Encontrou de manhã, tomou café e foi pro jogo mais tarde. Então acho que também não chega a ser... Deve ficar o Lucas Silvestre, que é auxiliar do período do Dorival, deve comandar o time. Não vai acompanhar o grupo na viagem, pelo menos, né? Então, assim, por diante, então, nesse comparativo, né? É engraçado porque até tem torcedor do Flamengo que tem um colega meu, né? Flamenguista, que o Márcio Luciano Abraço. Pedro, como é que fica esse Flamengo sem o Dorival? O Lucas comanda, o Lucas Silvestre, seu filho auxiliar. Só para complementar a informação do pessoal do Lei em Campo, do nosso Andrei Campos, de acordo com a Comissão Disciplinar da Confederação, Dorival Júnior violou o artigo 16.1 do Código Disciplinar, que fala em conduta antidesportiva contra jogadores e oficiais adversários na partida entre Independiente e Ceará, Isso. dia 25 de maio, na Argentina pela Sul-Americana. Então, o órgão da Conmebol, né, a Comissão Disciplinar, aplicou uma multa de $1.500, descontado do montante que o Ceará teria a receber pelos direitos de classificação, e aplicou uma partida de suspensão. Essa partida é do Dorival, não seria de Ceará. Então, por isso que ele cumpre agora um novo compromisso dele de uma competição da Conmebol. Como não cabe recurso à informação do Lei em Campo, nosso colega do Andrei, ele tá fora do jogo de hoje e comanda Amanhã. o Lucas Silvestre. Amanhã, desculpa. Tá vendo como a gente Amanhã. tá? A Dani Amanhã quer que o jogo seja hoje. Não sei por que essa pressa. Amanhã. Lucas Silvestre, filho e auxiliar dele. Então amanhã a gente volta a falar mais desse Flamengo. Vamos pensar aqui o que muda na vida do Flamengo sem o treinador à beira do gramado.